Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas que estão ligadinhos aqui no nosso canal de norte, sul, leste, oeste, nos 4 cantos do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, e você também que está ligado aqui no nosso canal em qualquer parte do mundo, sejam muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Estamos aqui para deixar vocês informados, para dar opinião também e falar tudo, relacionado ao nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Já peço para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva, tem um botãozinho escrito inscrever-se, aperta esse botão, pronto, é de graça, não paga nada, é 0800 e você já passa a ser um inscrito aqui no canal, ajudando ao nosso canal a crescer para a gente ganhar mais voz e visibilidade aqui no YouTube. Gostou do nosso conteúdo? Achou interessante? Compartilhe o link do nosso vídeo nos grupos de WhatsApp, na sua rede social, como você preferir, que também nos ajuda. E é o seguinte, quando aparecer aquele anúncio na tela, caso você não tenha interesse em assistir o anúncio até o final, eu dou uma dica para você. Vai tomar uma água, espreguiça o corpo, de repente vai pegar aquela jantinha esperta, pegar aquele lanchinho na geladeira, aproveita de repente para ir ao banheiro, enfim. Porque o anúncio rolando, você ajuda o nosso canal a gerar receita. É a única coisa que eu vou pedir para vocês. Se inscrever, dar o joinha aí, se possível, assistir o anúncio. Dito isso, vamos começar falando então do nosso Vascão, que é o que mais importa, galera? Muita notícia. Já peço para você aí se segurar, senta no sofá. Temos novidades em relação ao mercado da bola. Eu vou atualizar para vocês algumas mudanças de momento que aconteceram no decorrer do dia de hoje. Algumas notícias, outros nomes começaram a ser ventilados aqui no Vasco. A gente vai falar sobre a belíssima vitória aí de virada histórica do nosso Vasco da Gama ontem em cima do Corinthians pelo Novo Basquete Brasil. A gente vai falar também aí sobre nosso treinador Dom Ramon Emiliano Dias e sua comissão técnica também renovaram o contrato com o Vasco da Gama, agora é oficial. Vamos falar aí sobre o jogador argentino Rodrigo Garro. Vamos falar aí sobre o volante Fernando do Sevilla. Vamos falar sobre o meia atacante Maurício do Internacional de Porto Alegre. A gente vai falar também aí, galera, como eu já falei para vocês, da atualização do mercado. Eu vou trazer tudo para vocês aí nesse momento. Vamos falar um pouquinho do Alexandre Matos. Vamos falar aí sobre a questão do Miranda, nosso zagueiro aí da base. Vamos falar do Búfalo Rossi, vamos falar do Maicon, vamos falar de Paulo Brax, vamos abrir aspas para Paulo Brax aqui hoje. Vamos falar do Serginho, do Ryan e também do nosso CT lá de Caxias, da base do nosso Vasco. Então, já que eu dei o spoiler, acompanhe o nosso vídeo até o final, que é muito importante. Agora sim, meus amigos, vamos lá então, começar pelo início, pelo começo, Brincadeiras à parte, Meus parabéns ao nosso R10 Score Vasco da Gama, que entrou em quadra ontem à noite, viajou até São Paulo para enfrentar o Corinthians fora de casa, galera? E é o seguinte, o Vasco estava perdendo, o jogo todo perdendo ali atrás no placar, correndo atrás no placar ali, aquela distância ali, vai chegar, não chega, vai chegar, não chega. Fato é, no quarto período ali, para quem não joga basquete, para quem não assiste também, são 4 períodos, 4 tempinhos de 10 minutos, são 2 tempos, na verdade, dividido em 4 períodos de 10 minutos. Quando chegou no finalzinho ali, trazendo para o futebol, aos 47 do segundo tempo, no apagar das luzes, nosso Vasco da Gama estava perdendo a partida. Sabe o que aconteceu? No último lance do jogo, no último segundo, para fazer aquele pé, para acabar o jogo, o nosso Vascão acertou uma belíssima cesta, 80-78, uma virada histórica para cima do Corinthians, fora de casa, sensacional. Então eu vou colocar essa cesta que deu essa vitória magnífica para o nosso Vasco e já volto aqui novamente. Faltam 4.3, Eugênios, vai lá para dentro, na bandeja, no tapinha! Que bola! Do Paulique!
o cara do jogo. No tapinha, no esforço, na garra. Vocês viram? Ó. Que jogada, hein? No último lance. Meus parabéns à galera aí. É o seguinte, gente. Rafael Paulic, ele foi eleito o melhor jogador em quadra ontem na partida. Vocês acompanham a foto dele na tela aí com o troféu de melhor jogador. Aí um oferecimento da Estrela Bet. E Rafael Paulic vem sendo o melhor jogador do Vasco, já vem sendo destaque há algumas partidas aí nessa temporada. Então, meus parabéns, Rafael Paulic. E ele, né, gente, ele afirmou que se espelha muito, que ele tem ali como um ídolo, né, um espelho, o Marquinhos do nosso elenco, né, um baita jogador de basquete, aí, um jogadores ícones aí do basquetebol brasileiro. E o nosso Rafael Paulic, que vem se destacando cada vez mais com a camisa do nosso R10 Skol Vasco da Gama, afirmou, né, que se espelha bastante aí em Marquinhos. Galera, é o seguinte, com essa vitória do nosso R10 Skol Vasco da Gama em cima do Corinthians, o Minas Clube é o primeiro colocado no NBB, só que o Minas tem 17 partidas ainda, vai jogar ainda na rodada, tá? Com 31 pontos somados. O Vasco é o segundo colocado com 18 partidas jogadas, também 31 pontos. Ou seja, se o Minas perder, a gente pode sonhar, por que não? Tem aí o Paulistano, que é o terceiro colocado, também com 17 partidas, no caso um jogo a menos, 29 pontos. E aí o quarto colocado é o Urubu, né? O Mulambo da Gávea aí, com 28 pontos e 15 partidas jogadas. E aí o quinto colocado, né, galera, é o Franca. Então é só o esboço mesmo da tabela para vocês aí. Agora eu vou colocar uma arte na tela pra gente, eu vou colocar para vocês verem aí. Eu vou falar só aí os 5, 6 próximos jogos do nosso R10 Skol Vasco da Gama. Primeiro turno do nosso NBB acabou. A gente vai entrar aí daqui a pouco no próximo turno. E é o seguinte, gente, as 3 próximas partidas do nosso R10 Skol Vasco da Gama serão fora de casa e as outras 3 serão sequencial dentro de casa. Então é o seguinte, no dia 8 de janeiro, ou seja, o nosso R10 Skol Vasco da Gama agora só joga dia 8 de janeiro, tá, gente? Dia 8 de janeiro, o nosso Vasco entra em quadra para enfrentar o Urubu, o Flamengo, o Mulambo da Gávea. É fora de casa essa partida, tá, gente? No dia 8 de janeiro. Depois a gente viaja lá para Minas Gerais para enfrentar o Minas, né? No dia 13 de janeiro. Depois a gente viaja para o Sul para enfrentar o Pato Basquete, né? No dia 15 de janeiro. Então observem, gente, que nas nossas 3 próximas partidas, as 3 partidas são fora de casa e contra equipes muito tradicionais do nosso basquetebol aí nessa atualidade, né? Que é o Urubu, nosso maior rival, o Minas e o Pato Basquete. Aí depois a gente volta para o Rio de Janeiro, galera, porque no dia 20 de janeiro o nosso Vasco da Gama enfrenta a equipe do Caxias aqui no Rio, em São Januário. Ainda no Rio, em São Januário, no dia 22 de janeiro, a gente enfrenta a equipe do União Corinthians, tá, gente? Para quem não acompanha o basquetebol, tem 2 equipes aí com a nomenclatura Corinthians. Tem o Corinthians, que é o que a gente venceu ontem, que é o Corinthians que a gente está acostumado a ver aí no futebol, e o União Corinthians, né, que já é um outro escudo, é um outro time, tá, gente? A gente enfrenta aí no dia 22 de janeiro. E no dia 9 de fevereiro, ainda aqui no Rio de Janeiro, a gente enfrenta a equipe do Botafogo no ginásio de São Januário, tá, galera? Então, dito isso, né, meus parabéns a todos os atletas do nosso elenco e tamo junto, galera. Agora, bora lá então começar a falar de futebol, né? O nosso treinador, Dom Ramon Dias, teve aí o seu contrato renovado, não só dele, mas também de Emiliano Dias, que é o seu auxiliar técnico, e de toda a sua comissão técnica também. Aconteceu aquilo que a gente já previa. Contrato renovado até o fim de 2025, podendo ser prorrogado, ou seja, podendo ser renovado de novo até 2027, caso Ramon Dias bata algumas metas estipuladas em contrato, né, gente? Então, garantido aí 24 e 25, a gente vai ter aí um treinador top à frente do nosso Vascão, juntamente com o Emiliano Dias. Aí é o seguinte, para não ficar no que eu tô falando, vejam no vídeo aí que o nosso Vasco da Gama divulgou hoje pela manhã, né, anunciando, né, deixando ali na entrelinha, né, que o nosso Ramon renovou o contrato.
Show de bola, né, gente? Don Ramon fica, El Vasco não vai abarrar, El Vasco não abarrou, e agora Don Ramon ficou em Brasil. Galera, agora brincadeiras à parte, é o seguinte, surgiu um nome diferente aí nessa lista, nessa vasta lista de atletas, jogadores especulados aqui no nosso Vasco da Gama. Eu tô até olhando ali na minha televisão, que no momento que eu tô falando com vocês, gente, não é mentira nenhuma, porque não dá pra eu virar minha câmera. No momento que eu tô falando com vocês aqui, estão falando ali do jogador que eu vou falar agora. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Rodrigo Garro, gente. Rodrigo Garro é um jogador aí que atua, né, no Talleres da Argentina. Foi eleito aí o melhor jogador da competição lá no campeonato argentino. E hoje, né, saiu uma notícia lá em alguns veículos lá da Argentina que o presidente do Talleres, aquele fanfarrão, aquele senhor lá, Andrés Fassi, né? Andrés Fassi afirmou lá na Argentina de que o nosso Vasco da Gama tem interesse sim na contratação de Rodrigo Garro, e ele afirmou mais que o Corinthians também estaria interessado no atleta. Aí saiu uma outra notícia agora à tarde, né, de que o Corinthians já teria oficializado uma proposta pela contratação de Rodrigo Garro. Mas a gente ficou sabendo hoje também, galera, que o Corinthians, não have money, não tem dinheiro, tá correndo o risco aí de sofrer transfer ban por conta da compra do Matias Rojas, aquele Rojas mesmo, que não veio para o Vasco. Mas aí já é outro assunto. Galera, fato é que o presidente do Talleres falou que está aguardando uma proposta oficial do nosso Vasco aí pelo jogador Rodrigo Garro, né, gente? Aí dentro dessa situação, o próprio presidente do Talleres afirmou ali, Andrés Fassi, que ele espera ali, o Talleres espera receber algo em torno de 10 milhões de dólares pela venda do Rodrigo Garro, então, ou seja, 10 milhões de dólares hoje na cotação atual do real, dá mais ou menos aí 48 milhões de reais, ou seja, quase 50 milhões de reais por esse atleta, um valor bem alto, tá, galera? Aí dentro dessa situação é o seguinte, vou falar para vocês a ficha técnica, quando vocês já vão assistindo alguns lances dele aí na tela. Ele é argentino, tem dupla nacionalidade, também é italiano, chuta com o pé esquerdo, tem 25 anos, 1,74 m de altura, é meia atacante, joga também, no caso ali, como ponta direita, ponta esquerda ou até mesmo centroavante ali, falso 9, se for necessário, é versátil. Entrou em campo 44 vezes nessa temporada, com a camisa do Talleres, anotando 8 gols e 9 assistências, né? Os números dele são bons para um jogador de lado. Repare que o nosso Gabriel Peck faz a mesma função de Rodrigo Garro, né? E marcou 14 gols, né? Olha a diferença, né? Mas os números do atleta são bons, ele tem uma idade legal, 25 anos, se enquadraria ali, né? Mais ou menos no perfil da 777. Por que o Vasco vai ter que botar a mão no bolso? Porque ele tem contrato com o Talleres até dezembro de 2026 e está avaliado pelo Transfer Market por algo em torno de 6 milhões e meio de euros, tá, gente? Mas, sinceramente, galera, não sei aí se vale a pena a contratação de Rodrigo Garro, esse jogador aí argentino, italiano também, 25 anos. Aí tem um dado alarmante, gente. Ele fez toda a sua base no Instituto Córdoba da Argentina, se profissionalizou no mesmo Instituto Córdoba em 2018. Aí atuou por lá 4 anos, né? Em 2022, muito conhecido também como ano passado, aonde ele foi vestir a camisa do Talleres, e agora na temporada de 2023, ele aí teve aí um destaque no futebol argentino, ou seja, ainda é um ponto de interrogação e já tem 25 anos e não tem rodagem. É um atleta que só jogou em 2 clubes da Argentina, o Córdoba, que é um clube, com todo respeito, pequeno do futebol argentino, e o Talleres, que é um clube aí, com todo respeito também, mediano. Só atuou nesses 2 clubes e já tem seus 25 anos, não é velho, claro que não, mas não tem rodagem. Então isso gera um certo receio aí, uma certa apreensão. Será que vale a pena mesmo contar os salários do jogador, né? A não ser que o Vasco abaixasse esse valor. Mas esse presidente do Talleres aí é um fanfarrão, ainda mais que ele sabe que o Vasco aí é SAF, é um grupo de norte-americanos, é em dólar, né? Aí que ele mete a faca mesmo. Não sei se valeria a pena. Eu quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. Galera, agora vamos falar de outro jogador, é o meio-campista volante brasileiro Fernando, que estava atuando lá na Espanha com a camisa do Sevilla, no Sevilla. Fato é, aquilo que eu já vinha mencionando para vocês, aquilo que o jornalista espanhol já mencionou há alguns dias também, teria acontecido no dia de hoje.
Fernando teria rescindido seu contrato de maneira amigável com o Sevilha no dia de hoje, ficando aí, né, com um caminho livre para acertar com qualquer clube. Aí de primeira mão seria o nosso Vasco, de repente o Cruzeiro, que já teria feito uma proposta para ele, ou até mesmo outros clubes. Fato é que a informação que a gente tem é que Fernando quer voltar a morar no Brasil, parece que ele tem algumas pendências, algumas situações pessoais que ele quer resolver aqui no país, quer voltar a morar no Brasil. Os familiares do Fernando são vascaínos, ele já falou que tem um carinho pelo Vasco, e a gente tem a informação de que ele, entre aspas, né, daria uma certa prioridade para jogar no Vasco caso voltasse a jogar aqui no Brasil. Vamos aguardar. Fato é que eu vou ficar com a versão do jornalista espanhol que falou lá atrás que ele iria rescindir com o Sevilha e ia chegar para jogar aqui no Vasco em janeiro com um contrato de 2 anos. Eu continuo aí acreditando nessa reportagem. Vamos aguardar para ver se tem tons de verdade ou não. Galera, agora vamos falar de outro jogador. Esse jogador mexeu bastante com o imaginário do torcedor do Vasco no dia de hoje. É uma pena que a fonte que deu essa notícia não é aquela fonte. Falando em fonte, tá, gente? Quem deu a notícia aí de Rodrigo Garro foi o Arena Cruz Maltina, que apurou essa notícia junto a alguns jornais da Argentina, tá? Agora voltando aqui a falar de Maurício. Quem trouxe essa notícia que o Vasco da Gama sondou o Maurício do Internacional foi o Central da Bola. E a gente sabe que esse veículo aí dá muito mais bola fora do que bola dentro. Mas vou trazer para vocês a título de informação. Parece aí que, segundo o Central da Bola, Alexandre Matos teria pedido uma contratação aí mais relevante para a 777. E a 777 teria, entre aspas, dado o aval pela contratação do jogador. Que jogador é esse, Álvaro Silva? O Maurício, que eu estou falando para vocês, do Internacional. Ele é brasileiro, vocês já acompanham alguns lances dele na tela. Ele é brasileiro, tem dupla nacionalidade também, é paraguaio, tem 22 anos, é muito novo, 1,74 m, joga como ponta direita, ponta esquerda e meia. Observem que a posição e as características de Maurício e Rodrigo Garro são bem parecidas, né? Observe que o Maurício tem 22 anos, Rodrigo Garro tem 25, os dois têm dupla nacionalidade. Os dois jogam como ponta direita e ponta esquerda ali, né, se for necessário. No caso, é bem parecida essa situação aí, só que a diferença é que o Maurício tem contrato com o Internacional até dezembro de 2027, né? É a mesma situação de Gabriel Peck aqui no nosso Vasco. Aí é o seguinte, nesse ano ele entrou em campo 48 vezes, marcando 11 gols e 11 assistências. Então, prestem atenção. 48 jogos que o Maurício participou nessa temporada com a camisa do Internacional, de 48 jogos ele teve 22 participações em gols. Então é um número muito bom para um jogador aí de lado de campo, de meio campo, é um número muito bom. Isso significa o quê? Que praticamente a cada 2 jogos o Maurício ou faz um gol ou dá uma assistência. Números aí maravilhosos, né? Aí olha só, vamos lá. Ele está avaliado pelo Transfer Market por algo em torno de 8 milhões de euros, mais ou menos aí uns 40, 42 milhões de reais. Foi revelado por Desportos, pelo Brasil de Pelotas, fez a base dele lá. Depois, em 2019, foi jogar com a camisa do Cruzeiro, aonde ele aí, entre aspas, foi revelado para o futebol nacional. Em 2020 foi contratado pelo Internacional e está lá já há 3 anos, né, gente? E aí quem trouxe essa notícia, vou até reiterar, foi o Central da Bola de que o Vasco estaria aí negociando, tá, a contratação do jogador aí, Maurício. Ele também jogou uma partida pela seleção brasileira sub-23 nesse ano de 2023. Na minha opinião, se for fazer um investimento, sou muito mais o Maurício. Ele é mais novo, é 3 anos mais novo, embora só tenha jogado em 2 clubes aqui no Brasil. É totalmente diferente um jogador jogar no Cruzeiro e no Internacional aqui do Brasil, para um jogador que jogou no Tajeres e jogou no Córdoba. Com todo o respeito, pode ser, por exemplo, que o Rodrigo Garro chegue aqui no Brasil e arrebente, vire um craque. A gente não sabe, mas nesse momento, na minha opinião, dentro do que apresentaram nessa temporada, tanto o Maurício quanto o Rodrigo Garro, eu acho que a melhor contratação, o melhor nome desses dois é o nome do atleta aí, do Internacional. Também quero saber sua opinião. O que você acha? É um bom nome? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Na minha opinião, a gente tem que aguardar, né? Dentro dessa situação aí, eu vou falar agora um pouquinho do Alexandre Matos, né, gente? O Alexandre Matos fez uma postagem na sua rede social hoje, ali no seu story, né? Uma foto, você já pode acompanhar essa foto aí na tela, com a frase, né? Com a seguinte frase: a vida
acontece no intervalo da pressa, né? Fecha aspas para Alexandre Matos. O que significa isso? O intervalo da pressa. O que é um intervalo? Quando dá aquela pausa, aquela parada. Ou seja, quando as coisas se acalmam, quando a gente tem calma, as coisas acontecem. É isso que essa frase filósofa aí, né, quer dizer. Essa frase que Alexandre Matos colocou hoje na sua rede social. Qual é o recado que ele está dando no meu ponto de vista? Gente, vamos com calma que as coisas vão acontecer. Olha só, Alexandre Matos falando isso. Vamos com calma que as coisas vão acontecer. Foi isso que ele deixou na entrelinha ali, tá, gente? Não estou distorcendo. Foi o que ele deixou na entrelinha com essa frase, porque a interpretação dela é o que nos deixa entender, né? A vida, né, acontece no intervalo, né, da pressa, né? Então, quando a gente dá um intervalinho na pressa, a gente dá aquela acalmada, as coisas acontecem na nossa vida. Vamos torcer para que notícias boas, no plural, cheguem no nosso Vasco. Aí, diante dessa situação, saiu uma outra notícia no dia de hoje, que a diretoria do Vasco pretende aí apresentar os primeiros reforços para a temporada de 2024 até o dia que o nosso elenco irá se reapresentar, que está prevista essa reapresentação até o dia 6 de janeiro, ou seja, a diretoria do nosso clube estaria com planejamento até o dia 6 de janeiro já começar a apresentar os próximos reforços aí para a próxima temporada para nós torcedores, né, gente? Vamos torcer para que até lá a gente tenha notícias boas aí, que a gente feche com um zagueirão de um nível aí mais alto, de repente traga um meio-campista aí de qualidade, um atacante bom, para dar aquele up, aquela animada na galera, aquela alegria, né, em nós torcedores. Agora, diante dessa situação é o seguinte, eu falei para vocês ontem que o zagueiro Miranda estava sendo especulado em vários clubes, inclusive o Atlético o Atlético Goianiense, né? Pois bem, o próprio presidente do Atlético Goianiense concedeu entrevista e afirmou que o Atlético Goianiense não tem nenhum interesse pelo zagueiro Miranda, que pertence ao Vasco. Então, né, o próprio presidente desmentiu essa situação. Galera, é o seguinte, agora vamos colocar para vocês aí na tela, né, a atualização de mercado. Atualização de mercado. É o seguinte, gente, muito nome ventilado, né, sendo vinculado ao nosso Vasco, seja saindo ou seja com possibilidade de chegar. É o seguinte, gente, a situação de Júnior Alonso, ele vai seguir no Krasnodar. Se ele vier jogar no Brasil, provavelmente não será no Vasco, né? As negociações ali teriam sido dadas como encerradas. A situação aí do atacante Bruno Rodrigues está fechando aí com o Palmeiras, né? A situação do zagueiro Gil, que foi especulado aqui no Vasco, ele também agora acabou de acertar contrato ontem com o Santos. O Joaquim, outro zagueiro que esse pertence ao Santos, renovou, vai continuar também no Santos. Gustavo Scarpa foi anunciado ontem pelo Galo Mineiro. Bobadilha foi contratado pelo São Paulo. E o volante Souza, né, que estava ventilado aqui no Vasco, voltou para a Turquia para atuar no Başakşehir. As saídas, né, o lateral esquerdo Jefferson hoje foi liberado do Vasco para retornar lá para Goiás, para fazer os trâmites legais, para de lá ir para o sul do nosso país, que ele deve vestir a camisa do Juventude. O goleiro Ivan já terminou o contrato dele com o Vasco, estaria aí negociando uma possível ida para o América Mineiro. Lembrando que o Ivan quer jogar em um clube em 2024 onde ele tem rodagem, onde ele tem a oportunidade efetiva de jogar, está negociando com o América Mineiro. Alex Teixeira já deixou o nosso clube, né? E surgiu uma notícia que ele estaria aí sendo sondado pelo Vitória da Bahia, mas nada em concreto ainda, mas não é mais nosso atleta. Riquelme pertence ao Vasco, mas está saindo do Vasco por empréstimo, deve ficar no Sport Recife por um ano. Se o Vasco precisar do Riquelme, pode acionar e o Riquelme volta aí, tem essa cláusula no contrato. Gabriel Dias já deixou o Vasco, não pertence mais ao nosso clube e vai vestir a camisa do Vitória da Bahia. O zagueiro Robson também não veste mais a camisa do Vasco, voltou para a França e volta aí a jogar pelo Nice, o clube detentor dos seus direitos econômicos. E o atacante Sebastião Ferreira, a mesma situação, ele voltou para os Estados Unidos, pertence ao Dynamo Houston. Agora é o seguinte, jogadores que estão aí em compasso de espera, né? Jogadores aí, a questão aí de contratação que está em compasso de espera, que são eles o Herman Pezzella, zagueiraço do Betis, da seleção da Argentina, né? Essa história aí a gente está aguardando, ele teria sido oferecido ao Vasco, mas nenhuma notícia saiu de atualização. A situação de Benjamin Kusevich continua também estagnada, parada, né?
A questão também do meio-campista Adson, lá do Nantes da França, também ficou por isso mesmo. A gente não sabe se o Vasco continua buscando a contratação ou se parou, né, a tratativa, ou se teve alguma coisa ou não. A situação do zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou, o Vasco ainda estaria negociando com o atleta. Tem o meio-campista Alisson do São Paulo, né, que também estaria stand-by. O zagueiro aí do Atlético Paranaense, Kaká, que já trabalhou com o Alexandre Matos. O Fernando do Sevilha, o volante, que eu acabei de falar para vocês também. Tem a situação do Alexander Aravena, né, que já tem valor estipulado. Se o Vasco chegar com o dinheiro, traz ele, né? A situação aí do Alan, né, nosso cria Alan, que tem contrato lá com o clube do Catar, mas pode voltar já antes. Ele que busca uma rescisão contratual lá para vestir a camisa do Vasco. Vamos aguardar se isso vai realmente acontecer. E a situação que saiu ontem, né, do atacante gremista Ferreirinha, né, o Ferreira, que o Vasco estaria aí negociando, mas já tem um tempo que surgiu essa notícia. Aí a situação de Léo Duarte e Hugo Moura. Aí é o seguinte, as novidades, né, no mercado da bola são elas: Frank Fabro, lateral esquerdo do Boca Juniors, que foi especulado aqui no Vasco. O nome que surgiu ontem, Ismael, lateral esquerdo, que está jogando na Europa, né? Poderia vir vestir a camisa do Vasco. O Hugo Moura, o volante, revelado pelo Flamengo, que está lá no Atlético Paranaense. Léo Duarte, o zagueiro, também revelado pelo Flamengo, que está jogando aí na Europa também. Tem a situação do Maurício, que eu acabei de falar para vocês. Tem a situação do Rodrigo Garro, que eu também mencionei. E saiu uma outra notícia agora no início da noite, que o Vasco teria feito uma sondagem, né, pelo zagueiro Éder Ferreira, do América Mineiro, né, gente? Não sei, sinceramente, se teria um nível para jogar no Vasco. Segundo aí saiu a notícia hoje, agora à tarde, né? Éder Ferreira teria sondagens da Arábia Saudita, da China e do Japão, né? O Vasco estaria, entre aspas, aí, sondando a situação do atleta. Então, gente, numa boa, se o Vasco começou a sondar esses outros zagueiros aí, que eu acho que muita notícia dessa é cavadinha, vocês podem ter certeza que as contratações de jogadores que foram falados lá atrás de zagueiro provavelmente melaram. Ou isso aí é tudo cavadinha, né? Daqui a pouco surge a notícia real aí de algum zagueiro que a gente realmente esteja negociando ou realmente esteja próximo aí de acertar com o nosso Vasco. Galera, agora vamos virar um pouquinho a chavinha, vamos mudar um pouco de assunto. Já falou bastante aí do mercado da bola, né? Já trouxe tudo para vocês ficarem atualizados aí. É o seguinte, gente, o nosso zagueiro Michael, ele tá de férias, né? Postou um vídeo ontem na sua rede social. Ele colocou uma rede de futevôlei na casa dele, personalizada do Vascão, né? Muito bacana, então assista aí. Legal, né, gente? Para não perder o fio da meada, é o seguinte, o Búfalo Rossi tá de férias também, tá treinando e treinando forte, colocou um vídeo ontem treinando aí pesado na areia, um treino bem bacana, bem dinâmico, né? Então acompanhe o nosso Rossi treinando nas férias. Muito bacana, né, gente? Agora, daqui a pouco eu vou falar mais de alguns jogadores que também estão treinando nas férias. Antes de eu abrir aspas aqui para Paulo Brax, vou colocar para vocês assistirem um vídeo muito bonito. Ontem teve o jogo no Maracanã, o jogo das estrelas, o Zico, né? Vocês já sabem, um grande jogador da história do nosso futebol. Ele fez história jogando no nosso maior rival, mas fora de campo era muito amigo, né, do nosso querido eterno Roberto Dinamite. E Zico ontem fez uma homenagem linda no jogo das estrelas, nos telões do Maracanã, para o nosso Roberto Dinamite. Então, confira.
Show de bola, né, gente? Aí, feito isso, né? Agora sim, vamos virar a chavinha. Vamos falar um pouquinho aqui agora de uma outra situação. Gente, é o seguinte. Paulo Brax afirmou que a meta do Vasco era sim permanecer na Série A, só que ele não podia falar isso pro torcedor. Vou colocar uma arte na tela. Abre aspas para Paulo Brax. Acho que todos os erros cometidos a gente conseguiu com êxito corrigir. Conseguimos atingir o objetivo que era a permanência na Série A. Óbvio que não iriam externar isso para o torcedor. Então, vocês observem, né, que ele agora começou a botar tudo no ventilador, aquilo que ele não podia antes falar. Agora é o seguinte, gente, eu vou colocar um trechinho, ele que teve ali na Rádio Itatiaia, concedendo entrevista, tipo um podcast, né, galera? E ele falou, né, algumas coisas ali que incomodaram ele, né, em relação à saída dele. Então, vejam esse trecho aí. Eu vou pedir perdão para vocês, é o seguinte, tá? Se por um acaso o trecho for cortado, é porque eu tomei aí direitos autorais, mas caso não aconteça, né, acompanhe então Paulo Brax falando sobre a sua saída do Vasco. Mas teve uma coletiva que chamou a atenção, depois virou até meme. Você fala, como sempre, muito sincero, eu gostaria de permanecer e o Ramon Dias dá uma risadinha. Na verdade, eu conversei isso com o Ramon depois, que eu fiquei sabendo disso, porque foi muito rápido. Você nem percebe, né? Não percebo, mas eu chego em casa 4 da manhã e eu fui desligado 9 horas da manhã. A decisão já estava tomada, Thiago. Não foi tomada naquela noite, porque a gente consegue um êxito, né? E todo mundo comemora bastante no vestiário. Algumas pessoas comemoraram no campo. Até diretores que não frequentam o vestiário, não frequentam futebol, não frequentam o CT, foram pro campo abraçar jogador. Então era um clima de festa. Eu discordo, Guilherme, se a torcida tem esse viés de insatisfação. A torcida comemorou muito a permanência do Vasco na Série A. Porque sabe que é o primeiro ano do projeto. Sabe que o Vasco, ele destrava um primeiro ano para entrar num segundo ano de projeto muito mais forte. Quando eu digo que eu peguei um time de Série B e entreguei um time de G7 da Série A, é a verdade, a gente foi 7º colocado no retorno. E se considerar a vitória contra o América, que foi um jogo atrasado, a gente ficou entre os 5, com a campanha de Libertadores. Aquele constrangimento da entrevista, ele poderia ter sido evitado, se as pessoas tivessem um pouco mais de respeito comigo, mas não tiveram e vida que segue. Eu conversei com o Ramon no dia seguinte, e ele se assustou com relação a esse meme, eu não vi o vídeo, mas depois eu fiquei sabendo do vídeo. E na verdade ele tinha comentado com o Emiliano, filho dele, que foi pela primeira vez também numa coletiva, que eles não estavam certo que ficariam. E esse comentário dele foi um comentário que gerou um tempo em que ele viu eu dizendo que, obviamente, eu queria que ele ficasse, até porque ele tem contrato, e pareceu que ele já sabia, mas ele não tinha ciência de absolutamente nada. Ninguém sabia de nada. Tirando a pessoa que foi a executora do desligamento, ninguém sabia de nada. Ninguém desconfiou de nada. E a revolta no dia seguinte foi muito grande, de funcionários, de jogadores. Mas passou, Thiago. Passou, Guilherme. Os erros eles foram corrigidos, o êxito foi alcançado no final do ano. O Vasco tem hoje um elenco que vale pelo menos 4 vezes mais do que valia na Série B, depois de 2 anos de Série B. Um elenco que precisa de poucas peças. E quando eu vou para a entrevista e falo do planejamento, o planejamento estava pronto. Realmente o planejamento estava pronto, eu tive que rasgar o planejamento. Eu não entreguei para o Matos o planejamento, que agora é com ele. E também tem competência de sobra, é uma referência para mim, tanto ele quanto o Caetano, para tocar o projeto. Mas ali foi um constrangimento que poderia ter sido evitado. Porque se era para eu ser desligado horas depois, não me deixava ir para a coletiva para falar de planejamento. É isso aí, né, gente? Agora, dito isso, eu já falei muito do Paulo Brax aqui no canal, já dei muita opinião. Agora que ele já saiu do Vasco, eu deixo isso para vocês. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessas situações envolvendo Paulo Brax. Gente, é o seguinte, saiu uma outra notícia, né? O nosso CT Moacir Barbosa, o CT principal do nosso elenco profissional, está passando por alguns reparos, algumas melhorias que o próprio Ramon Dias teria pedido a 777 e outros reparos também que, independentemente do nosso treinador pedir, já seriam feitos, né? E saiu também outra notícia hoje pela manhã que o CT lá de Caxias, o CT da base, né, do Vasco da Gama, da garotada da base, também está passando por melhorias aí, melhorias no gramado, você já acompanha a foto na tela, melhorias no gramado, né? Melhorias aí na parte da pintura interna e externa, melhorias também na infraestrutura e também vão ser instalados telhados, né, cobrindo as caixas d'água e o telhado ali que é uma laje, você já pode acompanhar aí. O que vai acontecer? O calor, né, muito quente de Caxias, do Rio de Janeiro, muito calor, né, esse telhado vai ajudar a diminuir o calor e quando chover, né, vai minimizar as goteiras, né? Então, não é muita coisa, eu vi muita gente falando mal, não é nada de outro mundo, né, não sei o quê. Gente, para a gente chegar num CT de outro mundo, a gente precisa chegar no CT desse mundo da realidade, que é o básico do básico. Feito o básico do básico, a gente começa a subir degrau a degrau, até um dia a gente vai falar aqui que a gente tem um CT de outro mundo, mas tudo é um processo, a galera é muito afobada e só sabe criticar, né? Dito isso, gente, antes da gente estar encerrando esse vídeo de hoje, o nosso Serginho, né? O Serginho que meteu o gol da permanência aí na Série A do nosso Vasco.
o nosso cria da base Ryan, que não vai jogar a Copinha São Paulo para ser integrado ao elenco profissional. Isso é um pedido de Ramon Dias, tá, gente? E o nosso God of Zaga Michael, né? Esses 3 atletas postaram vídeos também treinando no período de férias, então assistam aí logo em sequência os 3 vídeos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Joga ele pra longe, Ryan. Joga ele pra longe. Aí, ó. Mantém. Joga ele pra longe. Isso, afasta ele de você. Aí. Show de bola, né, gente? Bem bacana, né? Parabéns, ó, esses caras estão de parabéns mesmo. Gente, é o seguinte, pra gente encerrar esse vídeo agora, Ramon Dias e Emiliano Dias, já falei que eles renovaram, não é? Pois bem, vejam aí 2 vídeos. O primeiro é o vídeo, né, que o Ramon Dias colocou nas suas redes sociais agradecendo ao torcedor, ao Vasco por ter renovado. E o segundo vídeo é do Emiliano Dias, né, também ali, né, fazendo alusão a nós torcedores e essa temporada aí de ouro que eles conseguiram com o nosso Vasco. A gente não conquistou nada, mas foi uma virada histórica, foi uma virada heróica, né? A gente era dado como rebaixado aí por todo mundo, né? Por exemplo, quem foi lá numa casa de aposta e colocou lá, sei lá, R$50 que o Vasco ia acabar em 15º colocado, deve ter ganhado muito dinheiro, porque eu tenho certeza, né, que deviam estar pagando aí 100-1 que o Vasco sairia daquela situação. Então é por isso, né, a alegria de Ramon Dias e Emiliano Dias, né? Então assim, acompanha aí esse vídeo. Hay que pensar siempre en positivo, siempre en eso. Los desafíos son lindos y así es lindo ganar. El grupo va a ser todo, gente. Va a ser todo. Por nosotros, por las familias, por todo lo que venimos sufriendo este tiempo. O Vasco da Gama, porque o Vascão não cai. O Vascão não cai. Show de bola, né, gente? Muito bacana. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, eu vou ficar por aqui hoje. Se eu tiver mais notícias importantes, relevantes, eu broto aqui. Valeu, família? Tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!